gente vai tratar dos elementos de cotas, né, que são tão importantes quanto a própria representação do desenho, né, que são informações importantes à execução daquela peça, daquele elemento que você está representando. Então, os desenhos eles devem possuir todas as suas informações necessárias à sua execução. Então, eles devem ter a informação de forma, né, que é dada pelo próprio desenho, de material, como uma informação adicional, de acabamento e de dimensão. E as cotas são justamente para representar as dimensões desses elementos. Então, basicamente, a representação gráfica no desenho da característica do elemento através de linhas, símbolos, notas e valor numérico numa dada unidade de medida. É a indicação da medida ou dimensão de uma distância especificada. A cotagem ela precisa ser clara e ela precisa estar representada diretamente no desenho. As cotas elas são empregadas na vista ou no corte para representar mais claramente aquele elemento e fornecer informações para sua reprodução. O uso dessas cotas é feito apenas em pontos necessários para descrever o objeto, nem mais nem menos. Então, eu não vou utilizar cotas de mais de modo a poluir o meu desenho e nem cotas de menos de modo a impossibilitar a construção, né, e a reprodução. Importante que essas cotas, elas representam as dimensões reais do objeto e não dependem da escala que está sendo utilizada no desenho. São números que estão correspondentes às medidas reais daquele objeto que ela está representando. Então, nas cotas não são empregadas escalas, tá? Lembrem sempre disso, para não confundir. Então, resumidamente, cotar significa indicar no desenho as dimensões que o objeto ou a peça ou o modelo possuem, né? Então, observem aí, ó, a gente tem uma peça, né, de madeira que ela tem um furo passante e eu estou fazendo a medida aqui da peça da largura desse furo. Observem aí. Então, eu observei que a largura desse furo ela é de 2 centímetros. Então, quando eu for representar o meu desenho lá, o desenho da minha peça, eu vou fazer uma vista frontal que vai estar indicando a altura desse furo, né? Claro que aqui está muito mal desenhado, mas as medidas elas vão precisar representar qual que é o comprimento da minha peça. Sei lá, qual que é a largura desse furo que eu tenho na minha peça. E eu vou representar lá, por exemplo, a largura de 2 centímetros. E aí por diante, né? A gente também pode representar a altura da peça, devemos representar, né? Outras informações necessárias, a altura do furo. Então, isso daí é cotar. Então, aí está o exemplo, né, da peça que eu mostrei para vocês. Ela pode ser representada através de 3 vistas. Então, a gente tem a vista frontal, que é essa vista daqui, né, olhando nessa direção. Nós temos a vista lateral, essa daqui, que é vista nessa direção. E aí a gente representa essa linha aqui, né, que eu não estou enxergando com um traço pontilhado, como a gente já viu nas últimas aulas. E nós temos a vista superior, que é a vista dessa posição aqui, que é essa vista aqui, né? Observem que essa linha, traço, ponto, é uma linha que representa a simetria da minha peça, né? Então, ela indica que o que eu tenho para o lado esquerdo é espelhado com o lado direito. Então, essa peça é igual em relação a um eixo de simetria, né? Como se eu tivesse um espelho aqui. E aí eu consigo observar o que vai acontecer. Então, a medida desse centro até essa extremidade aqui é igual à medida do centro até a outra extremidade. Então, se eu tenho 60 ao todo, então aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 30.
Então, essa linha de simetria, o eixo de simetria, também me dá informações importantes a respeito das cotas do meu desenho, das dimensões do meu desenho. Eventualmente, eu posso até omitir uma ou outra cota, dada a linha de simetria, porque ela já faz essa representação para nós, tá bom? Então, observem aí, deixa eu limpar o meu desenho. Então, observem aqui o que eu vou ter. Eu tenho a largura do meu furo, eu tenho a altura do furo e eventualmente eu posso representar a cota dentro do objeto. Não é o recomendado, né? Preferencialmente eu deveria escrever essa cota fora do objeto. No entanto, se eu fosse representar essa daqui, nesse caso em específico, eu teria que passar uma linha base aqui para o lado de fora, né? O que iria poluir ainda mais o desenho. Então, foi preferível, né, de modo a facilitar a compreensão do desenho, a colocação dessa cota dentro da peça, tá? Mas não tem problema. Preferencialmente do lado de fora, quando não for possível, pode colocar do lado de dentro. Então, eu tenho a altura do furo e a altura total da peça. Em uma outra vista, eu represento a largura da peça e na outra vista, eu consigo representar o comprimento da minha peça. Por que eu não representei o comprimento nessa vista aqui, na vista frontal? Porque nessa vista, o que me interessava, né, as partes interessantes aqui para mostrar para quem vai reproduzir, é mostrar aqui as particularidades do furo, né? Então, aqui eu tenho informações sobre o furo, que são muito mais claras se eu não ficar poluindo ela com outras dimensões, né? Em uma outra vista, eu consigo representar as dimensões de forma que eu não polua, né? E que eu não prejudique o entendimento. Então, pensar sempre em trazer essas cotas de forma clara, né? E que não fique muito poluído. E pensar no que você quer mostrar para quem vai reproduzir o seu elemento. Então, os elementos da cotagem são as linhas auxiliares, que elas vão se estender desde o desenho até uma distância adequada aí, para você trazer a linha de cota, que é uma linha que vai de linha auxiliar até linha auxiliar. Então, aí a gente tem em vermelho a linha de cota. Acima da linha de cota ou centralizada na linha de cota, a gente vai ter a cota, né, que é a informação da dimensão daquele desenho. Conhecer as medidas e os elementos de cotagem não é suficiente, porque a cotagem ela segue uma determinada padronização. E essa padronização é normatizada pela ABNT, pela NBR 10.126 de 87, que vai trazer algumas especificidades sobre a cotagem em desenho técnico. Então, quando vocês forem cotar, vocês devem dar uma olhada na NBR 10.126. E aí a gente vai ver alguns destaques dessa norma que são interessantes para nós neste curso, né? As partes mais importantes a gente trouxe para cá. Então, a cotagem ela deve ser localizada na vista ou corte que represente mais claramente o desenho. Então, como eu falei para vocês, naquele elemento que tinha um rasgo, né? Um furo totalmente passante, a gente viu que na vista frontal era mais interessante eu cotar o furo do que eu ficar cotando as dimensões da minha peça, né? Visto que na vista superior eu já preferi cotar o comprimento. Então, tentar representar, né, na vista ou no corte que fique mais claro. Os desenhos dos detalhes devem utilizar a mesma unidade, por exemplo, o milímetro, para todas as cotas, sem o emprego de simbologia. Então, você não coloca simbologia na sua cota, por exemplo, 2 centímetros.
Isso daqui está errado. E você coloca todas as cotas na mesma unidade, tá? Para você colocar na legenda a qual unidade você está se referindo. Cotar somente aquilo que for necessário para descrever o objeto ou o produto acabado, e exceções podem ser feitas. Às vezes, para ficar de forma mais clara, você pode adicionar uma cota repetida, enfim, para facilitar a montagem, vai do projetista. As indicações dos limites das cotas podem ser feitos com uma seta fechada com 30 graus, uma seta aberta com 30 graus e um traço inclinado a 45 graus. No desenho escrito à mão, é mais comum que a gente faça esse traço inclinado, né, a 45 graus, por ser mais prático, né? A gente não precisa ficar desenhando as setas. As cotas, elas devem ser apresentadas no desenho em caracteres com tamanho suficiente para garantir uma legibilidade. Elas devem ser localizadas de tal modo que elas não sejam cortadas ou separadas por qualquer outra linha. Então, não posso ficar tendo cota passando em cima de cota, cota passando em cima de desenho, isso está errado. Existem 2 métodos de cotagem, mas somente um deles pode ser utilizado num mesmo desenho. Então, ou eu utilizo um dos métodos ou eu utilizo o outro. Eu não posso misturar métodos de cotagem. O primeiro método que nós vamos falar é aquele no qual as cotas elas devem estar localizadas acima e paralelamente às linhas de cota e preferencialmente no centro. Então, por exemplo, para essa peça aqui, eu tenho a linha auxiliar, né, 2 linhas auxiliares, eu tenho a linha de cota com setinha e eu tenho a cota. A cota ela está na parte superior da linha de cota e representada de forma paralela. Mesmo que eu tenha uma linha de cota inclinada, a minha cota ela vai estar paralela a essa linha. Observem aqui, mesmo que eu inclino. E observem que de 0 a 180 graus, eu represento virado para um lado. De 180 a 360, eu viro a representação para o outro lado, tá bom? Então, aqui a mesma coisa, representando ângulos de uma circunferência, acima e paralela aqui, acima e paralela à linha de cota. Mesmo que a cota esteja inclinada, eu represento ela acima e paralela, tá? E aqui, se eu estou em outra angulação, eu represento virado no outro sentido. Então, esse foi o método 1. O método 2 é que as cotas serão lidas da base da folha de papel. E aí, nesse caso, as linhas de cota elas devem ser interrompidas, preferencialmente no seu meio, né, para a inscrição da cota. E a cota ela vai estar sempre virada para um referencial que vai ser a base da folha do papel, né? Então, observem aqui que eu tenho esse 20 aqui, ele está virado, né? Está paralelo à base da folha de papel. Sempre. Esse 30 aqui também, o 70 também. Olha o 39. Ele não está inclinado e paralelo à linha de cota, como a gente viu no método 1. Ele está paralelo à linha do papel, bom? Da folha de papel, né? E aqui também, se eu tiver ângulos, percebam aqui que eu mantenho eles todos de forma paralela à linha base da folha de papel, tá bom? Eu posso aí utilizar símbolos para mostrar ou melhorar a interpretação no meu desenho. Por exemplo, o símbolo φ indica que eu estou fazendo a representação de um diâmetro. Então, sempre eu vou representar a simbologia e a dimensão correspondente. Então, significa aqui que eu tenho um diâmetro de 30 ou o raio de 15, né? Eu posso representar um quadrado, eu posso representar o φ e escrever ESF,
significa que eu estou fazendo a representação de um diâmetro de uma esfera, ou um RSF, que significa a representação de um raio esférico. Os símbolos de diâmetro e de quadrado, eles podem ser omitidos quando essa forma for claramente indicada. E esses símbolos, essas simbologias devem preceder a cota, assim como eu fiz neste exemplo aqui. A cotagem, ela pode ser feita em cadeia, que eu vou cotando, né? A partir de um determinado ponto de referência, eu vou cotando e a partir desse último ponto que eu cotei, eu já inicio a cota seguinte. Finalizei a cotagem, eu já inicio a cota seguinte. A cotagem por um elemento de referência, que eu vou ter um elemento base, eu coto um determinado objeto aqui, uma determinada linha. Depois, a partir sempre desse elemento de referência, eu vou fazendo as minhas outras cotas. Eu posso fazer uma cotagem por coordenadas, que eu vou indicar as coordenadas de cada ponto do meu elemento, do meu desenho, ou uma cotagem combinada, em que eu misturo diferentes disposições de cotagem. Então, aqui a gente tem a cotagem em cadeia, quando o acúmulo de tolerâncias não comprometer a necessidade funcional das partes. Por que a gente fala isso, né? Porque às vezes a gente tem uma peça que o importante é que ela seja de 70, por exemplo, aqui nesse elemento aqui, né? Nesse encaixe. O importante é isso, que seja de 70 aqui, porque senão a outra peça não chega e não encaixa aqui. O restante, as outras dimensões, elas são dimensões aproximadas. Eu posso ter 160,1, 200,1, tá? Embora não precise, né? Embora não seja aí necessário que eu erre as dimensões. Mas a dimensão que interessa para mim, né? Para fazer funcionar esse elemento, é essa dimensão de 70. Então, quando eu não comprometo essas tolerâncias, por exemplo, aqui eu posso facilmente aproximar por 160. Aqui eu posso facilmente aproximar por 200. Então, nesse caso, eu coto em cadeia, né? E aí eu represento todas as dimensões da peça, tá? Por que eu falo isso? Porque quando a gente pode errar alguma coisa, né? Por exemplo, eu poderia... esse 160 não seria tão importante para mim, né? Não é que eu possa errar, mas que a medida que me interessa é o 70, que eu tenho que ter extrema precisão. Então, eu poderia cotar, por exemplo, o comprimento total da peça, sei lá, 200 mais 160, 360, mais 70, dá 430. Então, coto aqui, né, que tem 70, já está cotado, e eventualmente eu coto aqui, 200. E aí, o que sobrar vai ficar 160, né? Só pela subtração eu consigo achar esse tamanho aqui. Eu posso cotar também por elemento de referência, né? Então, nesse caso, as cotas da mesma direção se relacionam a um elemento qualquer de referência. Essa cotagem ainda pode ser paralela ou aditiva, por exemplo, quando a gente tem representação de mapas, né? Então, aqui eu tenho vários furos numa peça. Então, eu posso representá-los, né, de forma como se fosse formando uma planilha. Então, aqui eu represento 20 metros de 20 metros na horizontal e 20 metros na vertical, eu tenho o centro dessa circunferência, né? E aí eu vou adicionando, né? Sempre referenciado aqui ao meu eixo 0, meu eixo de cá e meu eixo de cá, e aqui eu tenho a origem. Então, sempre vou estar somando aqui as coordenadas, as cotas, né? Aqui também eu tenho, ó, 0, 150, 420, 640. Então, pode ser feito desse jeito, né? Que eu vou ter as cotas dessa forma,
ou de forma aditiva. A cotagem por coordenadas, que eu indico as coordenadas de cada um dos meus pontos que compõem a minha peça. Então, o ponto 1 tem coordenada x igual a 10 e coordenada y igual a 20. O ponto 2 tem coordenada x igual a 80 e coordenada y igual a 40 e vou construindo, tá? Aqui também eu tenho a composição por coordenada e eu ainda tenho o diâmetro, né, de cada elemento. Então, o ponto 1, ele está na coordenada 20, 160 e tem diâmetro de 15,5. E por aí vai. E a cotagem combinada é a disposição de cotagem em que são utilizadas as outras formas de disposição combinadas, ou seja, mais de uma disposição no mesmo desenho. Então, eu posso fazer a combinação dessas disposições. E aqui eu trago alguns exemplos de cotagem da NBR 10126 de 87. Aqui a gente tem uma peça, eu indico o diâmetro dessa peça, então diâmetro de 30 nesse lado de cá, diâmetro de 40 no lado de cá. Observem que é uma peça simétrica, porque eu tenho a representação do eixo de simetria, tá? Aqui uma outra peça que eu estou representando aqui o raio dessa curvatura e aqui o raio dessa curvatura aqui. Peça simétrica também, aqui eu não terminei a representação dela. Aqui eu tenho um quadrado de tamanho 40, né? Então, ele tem todos os seus lados de tamanho 40, né? Tá cotado aqui. Aqui eu tenho um raio esférico de 12 e um raio esférico de 60. Aqui meu raio esférico de 60 e aqui meu raio esférico de 12. Observem aqui que eu coloquei de fora da linha de cota, a cota, e aqui eu coloquei em cima da linha de cota, a cota, né? Então, porque aqui essa esfera não me possibilitava escrever aqui dentro. Então, eu tive que levar para fora do desenho. E aqui eu represento o diâmetro esférico de 50. Nas peças com furos ou rasgos e outros elementos, além de indicar as cotas básicas, que são largura, altura e comprimento, é necessário também indicar as cotas de tamanho e de localização desses outros elementos. Então, cada um desses elementos vai ter uma característica que demanda um tipo de cota diferente. Eu posso ter, por exemplo, furos, posso ter saliências, né, em que eu tenho uma parte acima da peça, eu posso ter um rasgo passante ou um rasgo cego, né? E aí cada tipo desses elementos vai ser cotada de forma diferente. Então, aqui eu tenho uma peça com um rebaixo, ela vai ser cotada, né? Então, observem aqui que eu tenho a cota do rebaixo de 36 aqui. Eu tenho na outra vista, né, que é essa vista superior, eu tenho a indicação do comprimento da minha peça. Na vista lateral, que é essa vista aqui, eu tenho a indicação da largura da peça. E nessa vista aqui, que é a vista frontal, eu vou ter a indicação dos elementos do rebaixo. Então, eu tenho a altura total da peça, de 18. Eu vou ter a largura do meu rebaixo, de 36. E eu tenho a altura do meu rebaixo, certo? Por que eu não cotei esse pedacinho aqui, né? Poderia ter cotado? Poderia, mas é um elemento adicional que não há necessidade. Se eu já tenho o comprimento do elemento todo e eu tenho o comprimento do rebaixo, facilmente eu consigo calcular esse comprimento aqui, que é 54 menos 36. A mesma coisa para essa altura aqui, né? Se eu tenho a altura total e eu tenho a altura do meu rebaixo, eu vou ter essa alturinha aqui automaticamente. Então, seriam elementos adicionais que não teria necessidade de colocar no meu desenho e poderia, né, poluir, enfim. Então, não é recomendado que eu coloque essas informações, colocar só aquilo
que é realmente necessário ao entendimento do desenho. E onde que eu vou representar a minha cota? Por que eu coloquei o 36 aqui e não coloquei o 36 na vista superior? Bom, eu coloco o 36 nessa vista frontal porque o meu rebaixo ele está muito mais claro e evidente na vista frontal do que na vista superior. Observem aqui que eu consigo entender exatamente como funciona o rebaixo nessa vista aqui. Em nenhuma das outras vistas eu consigo obter informações tão claras do meu rebaixo quanto na vista frontal. Então, é por isso que eu vou cotar o rebaixo nessa vista, tá? Observem aqui que eu utilizei a metodologia 1 para fazer a cota desses elementos, né? Então, tá paralela à linha de cota. E aí vão algumas regras para fazer a cotagem de elementos prismáticos. As linhas de cota, elas devem ser organizadas de modo a facilitar o entendimento do dimensionamento da peça. Então, tentar organizá-las de forma clara, né? Por exemplo, aqui eu tenho todas as minhas cotas aqui na parte superior, elas estão alinhadas, né? Porque eu estou fazendo aqui uma cotagem contínua. Aqui eu não estou alinhando o que traz uma poluição visual ao meu desenho, tá? E além disso, está muito próximo, olha essa cota, o quanto ela está próxima do desenho, né? Então isso não é adequado. E aí também variar essas distâncias que eu faço, né? A distância da linha de cota ao desenho também deve ser uma distância padronizada, tá? Então, procurar organizar. Colocar as cotas de maneira que haja uma maior clareza sobre o que está sendo dimensionado. Então, esse é o caso daquele rebaixo que eu tinha, né? Não é interessante eu indicar essas cotas do rebaixo numa vista superior, porque aqui eu não tenho clareza do que está acontecendo. Mas aqui na vista frontal, eu tenho clareza. Então, o interessante é que eu coloque essas cotas na onde fique mais claro. Não cotar arestas invisíveis. Essas arestas invisíveis, elas só serão cotadas quando estiverem de forma visível, né? Então, eu não coto ela quando ela estiver numa representação em que eu não estou a vendo. Eu tenho que cotar quando eu tiver a representação visível dessa aresta, que é o caso aqui da vista lateral desse objeto. As regras 4 e 5, eu devo indicar as dimensões básicas do objeto, comprimento, altura e largura, evitando-se cotar a última dimensão de uma cotagem em cadeia. Então, por exemplo, aqui eu tenho a cota desse elemento, e eu tenho a cota total, porque eu sempre tenho que cotar as dimensões básicas, comprimento, altura e largura. Se eu tenho o comprimento e eu tenho essas duas cotas, eu não preciso cotar a última, tá? Então, evitar cotar a última de uma cotagem em cadeia. Não repetir a dimensão em uma das projeções. Por exemplo, eu já cotei a largura da peça nessa vista, então eu não vou precisar cotar na outra vista, tá? Não devo repetir. Se o objeto for simétrico, não há necessidade de cotas de localização. Então, eu não preciso, por exemplo, cotar daqui até aqui. Porque eu sei que o objeto é simétrico, né? Então, eu sei onde que está aqui esse furo aqui, que esse rasgo, né? Ele está centralizado no meu objeto. Então, eu tenho 20 no total, eu tenho 10 para um lado e 10 para o outro. Evitar cruzar as linhas de chamada com linhas de cota. Por exemplo, como está acontecendo aqui, eu cotei o comprimento da peça e depois cotei a largura do furo, do rebaixo, né? Só que a largura do rebaixo está cotada acima e eu estou cruzando aqui essas linhas, né? Isso está errado. Então, eu devo cotar o que está menor, mais próximo, e o que é maior, eu coto mais afastado.
para evitar esse cruzamento. Linhas de chamada podem cruzar linhas de chamada, então eu posso ter esse cruzamento aqui, ó. Ao contrário do que eu faço aqui, que eu não tenho continuidade aqui, o que que eu tô cotando? Eu não tenho, né? Eu tô cotando um ponto aqui, então eu tenho que fazer o cruzamento dessas linhas, tá? Para mostrar exatamente o que que eu tô cotando. Aqui também. Evitar cortar o elemento dentro da sua projeção. Então, evitar não é uma regra? Não é uma regra. Eu posso cotar, mas evitar essa cota, tá bom? Então, evitar colocar para dentro do desenho. Bom, até agora nós vimos a cotagem de elementos lineares, né? Agora, gente, são aí medidas de extensão. Agora a gente vai ver um pouquinho as cotas angulares, que vão indicar as medidas de abertura de ângulos. Por exemplo, aqui eu tenho uma peça em que eu tenho chanfros nessa peça, né? Então, esses chanfros são elementos que têm uma determinada angulação. A vista onde o chanfro, nesse caso, ela aparece mais, é a vista frontal. Então, por isso, eu tenho que colocar a cota do chanfro nessa vista. Então, eu vou pegar a minha vista frontal, que é essa vista aqui, representada nessa imagem, e aí eu vou fazer a cotagem desse chanfro. Eu vou cotar ele na vertical, que ele tem 8, e eu vou cotar ele na horizontal. Observem aqui que as linhas auxiliares, elas se cruzam, tá? Isso não tem problema nenhum. Quando eu fizer essas duas cotas, eu consigo desenhar esse elemento aqui, que está inclinado, porque eu vou lá na minha peça, marco 8 centímetros para baixo. Imaginem que essa peça, inicialmente, ela é uma peça prismática, né? Então, ela está inteiriça aqui. Então, eu vou lá marcar 8 para baixo, 12 para o lado esquerdo, e aí eu consigo traçar e fazer o chanfro na minha peça, tá? Então, eu posso representar dessa forma, ou então eu posso representar medindo o ângulo, né, que esse chanfro faz com alguma das linhas de referência. Aqui eu tenho um ângulo com a linha vertical, 25 graus. Aqui eu represento o ângulo que o chanfro faz com a linha horizontal, que é 30 graus. Então, eu tenho que representar um ângulo e uma das dimensões, né? Então, 7 e 25 graus, 8 e 30 graus. Se eu tiver dois chanfros diferentes, como era o caso desse exemplo, eu tenho que cotar esses chanfros separadamente, né? Então, quando que eu vou usar ângulo e quando que eu vou usar as dimensões do chanfro? Quando você quiser. Quando você determinar qual medida é mais importante para você. Se quem vai dimensionar essa peça não tem algo que mede ângulo, então seria mais interessante que você representasse com a medida linear, ao invés da medida angular. Aqui um exemplo, né, de uma peça que tem uma abertura. Essa abertura faz um ângulo de 90 graus, então a vista frontal da peça eu vou representar o ângulo e uma das dimensões, então aqui dimensão de 30, e o comprimento da peça. E a vista lateral eu represento a altura e a largura da minha peça. Então aqui duas vistas são suficientes para representar essa peça. Um outro exemplo, aqui eu tenho a medida de um ângulo, a medida que esse ângulo faz, que essa linha faz com essa linha horizontal aqui da peça, e depois a medida que essa linha inclinada faz com essa linha horizontal da peça, né? Eu meço elas também, posso indicar a altura em relação à linha horizontal, né? A altura dessas quinas. Vou indicar todas as outras medidas que são necessárias à construção da minha peça. Por exemplo, aqui eu tenho um furo, né? Que eu tenho um diâmetro externo, tá? Que é esse aqui.
O diâmetro externo ele está representado, cotado aqui fora do desenho, e o diâmetro interno ele está cotado aqui dentro do desenho, né? Diâmetro aqui de 5, dessa circunferência aqui interna. Aqui, mostrando algumas diferenças na cotagem de diâmetros e de raios, eu posso cotar o diâmetro dessa forma aqui, dessa outra forma, posso trazer ele, cotar, né, na horizontal, posso cotar dessa forma aqui, de fora das linhas auxiliares, e posso cotar dessa outra forma aqui, do lado de fora, quando ele não couber dentro da imagem, né? Aqui ele coube dentro, aqui eu trouxe ele para o lado de fora. Aqui eu tenho uma peça que ela é composta por raios de circunferência, né? Então aqui eu tenho arcos de circunferência, aqui uma circunferência com raio 16, aqui eu tenho uma circunferência com raio 2 e aqui eu tenho uma circunferência com raio de 5, tá? Observem que o símbolo φ e a letra R aparecem inscritos antes de representar a cota. Cotagem aqui de diâmetro, aqui eu tenho uma peça, por exemplo, um cilindro, então eu tenho a vista superior e a vista lateral. Eu tenho a representação do diâmetro que pode ser dessa forma ou dessa forma aqui, tá? Observem aqui que eu tenho também as linhas de simetria, né, traçadas. Então, o que está do lado de cá é exatamente igual ao que está do lado de cá. E aqui eu tenho duas linhas de simetria, o que indica dizer, né, que cada quarto dessa circunferência é igual. Aqui uma cotagem especial de diâmetros, eu posso trazer para fora quando não couber. Aqui o diâmetro de 3, duas vezes, então eu tenho duas peças com diâmetro de 3 e eu tenho uma peça central com diâmetro de 7. Cotagem de raios, circunferência com raio de 30, eu posso indicar para o lado de fora também, aqui a circunferência está daqui, mas eu levo para o lado de fora, ou eu posso indicar o centro da minha circunferência e cotar o raio a partir dele. Raios grandes, eu posso cotar dessas formas que estão indicadas, né? Posso usar linhas dessa forma aqui, ó, para indicar o centro do meu raio. Aqui também eu levo a linha até o centro do raio. Aqui eu tenho uma outra indicação de circunferência com raio de 5, raio de 3, raio de 110. Objetos tangentes, então eu vou indicar o raio da circunferência, né? Que eu faço tangência. Então aqui eu tenho duas circunferências, uma tangente à outra, dois arcos de circunferência. Cotagem da curvatura irregular, eu posso cotar ponto a ponto na minha curvatura para poder conseguir representar essa curvatura adequadamente. Aqui um exemplo. Elementos esféricos também, a forma de fazer a cotagem, aqui o diâmetro do elemento esférico. Elementos igualmente espaçados, né? Então aqui, ó, eu tenho a cota de centro a centro dessas esferas. Aqui eu tenho a distância entre o centro da esfera superior e o centro da esfera inferior. Esfera não, né? Da circunferência. Eu posso representar 5 furos que têm o mesmo diâmetro, não preciso cotar o diâmetro de cada furo, eu posso representar dessa forma aqui, que vai indicar que eu tenho 5 furos de 6, né, milímetros de diâmetro, espaçados igualmente a 10 graus da circunferência. A cota 40 graus corresponde à soma dos 4 ângulos entre os furos. Então, aqui eu tenho ângulo de 10, ângulo de 10, ângulo de 10, perdão, né? 10, 10, 10 e 10, e ao todo 40 graus.
Aqui eu posso representar a cota 19 por 18, vai indicar que eu vou ter 19 circunferências espaçadas de centro a centro por 18 milímetros. E essa cota aqui de 342 entre parênteses representa a distância total do centro do primeiro furo até o centro do último furo. Se eu tiver peças que tenham uma determinada inclinação, eu posso representar essa inclinação indicando a inclinação dessa forma, 1:5. O que quer dizer isso? Que cada 5 milímetros de comprimento na minha peça, eu vou subtrair a altura em 1 milímetro, né? Então, andei 5 aqui, subtrair 1 aqui, que vai me dar uma inclinação desse tipo aqui. Isso daqui é uma inclinação de 1:5, tá? Eu posso representar escrito inclinação ou eu posso trazer um triângulozinho indicando o lado dessa inclinação. Aqui também eu tenho uma peça cônica, né? Eu posso indicar a conicidade dessas peças. Eu tenho aqui, ó, 1:20, então significa que a cada 20 milímetros que eu ando na horizontal, eu vou subtrair 1 na vertical, né? Então, eu vou indicar com isso tanto para a parte superior quanto para a parte inferior, para criar aí meu elemento cônico, né? Indico o eixo de simetria e o diâmetro, por exemplo, se for essa peça aqui, o diâmetro, né, da peça. Eu precisaria cotar esse diâmetro aqui? Não preciso, porque com a conicidade, né, indicada de 1:20 e com esse diâmetro inicial, eu vou chegar no diâmetro final. Alguns cuidados a serem tomados aí quando eu estiver cotando elementos. Eu devo cotar com a linha contínua fina, né? Eu devo ultrapassar a linha de cota, mais ou menos aí uns 2 milímetros, e devo manter uma distância mais ou menos de 1 milímetro da aresta do meu desenho. Não posso colar essa linha auxiliar com a aresta do desenho. Indicar as medidas suficientes para a fabricação daquela peça e não repetir cotas de uma mesma dimensão da peça. Alguns erros que vocês devem evitar: passar a linha em cima da cota, usar 2 elementos, né, para iniciar e um outro para finalizar a linha de cota. Aqui eu tenho inclinação para um lado, inclinação para outro lado, procurar usar a inclinação sempre para um mesmo lado, tá? Aqui eu estou passando a setinha além da minha linha auxiliar, tá? Aqui eu representei com muito espaçamento. Aqui eu coloquei a unidade de medida. Aqui tem muito espaço entre a linha auxiliar e a linha de cota. Aqui eu representei meio que de cabeça para baixo. Eu teria que representar esse 0,97 acima da linha, né? Aqui eu representei ele inclinado paralelo a nada, né? Ou eu represento ele pelo método 1, que é paralelo à folha, ou eu represento ele paralelo à linha de cota, né? Aqui eu não estou paralelo a nada. E aqui eu estou passando, né, cruzando linhas, cruzando cotas, então evitar isso daí também. E aqui a gente tem um vídeo para vocês acessarem e verem, né, como que faz essas cotas aí na prática. Depois vocês me deem feedback se vocês conseguiram entender. Muito obrigada, pessoal. Vou deixar a atividade avaliativa para vocês e até a próxima aula.